Então, vamos lá, continuando. A gente parou aqui, né? Autarquia, vamos lá. Autarquia, previsto lá no artigo 5º, inciso 1 do Decreto 200 de 67, é esse conceito que cai em prova, tá? Então, aqui a gente vai se apegar a palavras-chave. O que é autarquia segundo o decreto? É o serviço autônomo criado por lei, já sabemos disso, né? Que a autarquia é a única que é criada de fato por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas da administração pública que requeram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Então, aqui, ó, o que você vai olhar na hora da prova quando tiver cair um conceito e a banca te perguntar qual entidade é? Serviço autônomo. No caso da autarquia, ela é a única que é criada por lei. Vocês vão ver que tem conceito errado no decreto, o decreto é anterior à Constituição, né? E aqui, ó, super importante, atividades típicas. O que é atividades típicas de Estado? São aqueles serviços que o Estado tem obrigação de prestar. É típico do Estado, o Estado tem que prestar. Então, a autarquia, ela é a entidade mais importante que tem. Ela é a que mais se aproxima do Estado, tá? As autarquias, ó, são pessoas jurídicas de direito público, pessoas jurídicas, a gente já sabe que ela é pessoa jurídica, né, porque ela tem personalidade jurídica, de direito público. Isso aqui significa que ela muito se aproxima do próprio ente federativo que o criou. Então, a autarquia, ela vai ter os mesmos direitos que o próprio Estado que criou tem, tá? Que desenvolve atividades típicas de Estado, então, de direito público. Caiu lá na sua prova, conceito certinho de autarquia, mas colocou pessoa jurídica de direito privado. Errado. A autarquia é a única que é de direito público. A única que é de direito público. Então, a autarquia, serviço autônomo, criado por lei, para desenvolver atividades típicas de Estado, e ela é uma pessoa jurídica de direito público. Todas as outras vão ser de direito privado. Fundação, pessoa jurídica de direito privado. Sociedade de economia mista, pessoa jurídica de direito privado. Empresa pública, pessoa jurídica de direito privado. Certo? Exemplos de autarquias federais. Nós temos o INSS, o IBAMA, o INCRA. Professora, eu preciso decorar todas as autarquias que tem no estado, na União, nos municípios? Não, você não precisa. Mas algumas entidades, elas são clássicas, tá? Por exemplo, você não pode fazer uma prova que está cobrando organização administrativa sem saber que o INSS é uma autarquia federal. Ah, mas minha prova nem é para o INSS. Não interessa. O INSS é uma entidade, é uma autarquia clássica, muito falada nas doutrinas. Então, você tem essa obrigação. Você vai prestar um serviço para o estado do Acre? Dá uma olhada. Se você colocar lá no portal Acre, lá tem dizendo quais são os órgãos da administração direta. Então, vai vir todas as secretarias, né, da administração direta, e vai dizer quem compõe a administração indireta. Então, lá vai ter o nome de todas as autarquias que tem no Acre, todas as fundações, todas as empresas públicas e todas as sociedades de economia mista. É bom dar uma olhada. E, principalmente, você que vai fazer concurso para o Detran, você tem a obrigação de saber que o Detran é uma autarquia. O Detran é uma autarquia estadual. Beleza? Então, estaduais aí, ó, Detran, tem o IMAC, tem o Interacre, tem o ISE, tem o IAPEM, tem o Acre Previdência. Municipais, o RB Trans, por exemplo. Regime jurídico das autarquias, que a gente vai ver algumas características específicas da autarquia. As autarquias, elas representam o próprio ente estatal, exercendo atividade típica de Estado, a gente já viu isso, né? E por ter personalidade jurídica de direito público, ela tem todas as prerrogativas que gozam os entes federativos. E que prerrogativas são essas? Privilégios processuais, então os créditos das autarquias são cobrados por meio de execução fiscal, os débitos são pagos em precatórios, tá? A autarquia vai ter prazos diferenciados nos processos. Privilégios fiscais, elas também são beneficiadas pela imunidade tributária recíproca, então o prédio do Detran não vai pagar IPTU, por exemplo, porque não vai ter essa tributação recíproca. Responsabilidade civil. A responsabilidade civil das autarquias é responsabilidade objetiva. É igual quando você sofre um dano
de uma autarquia, a mesma coisa de você sofrer o dano do Estado, só que a ação não vai ser contra o Estado, vai ser diretamente contra ela. Mas a responsabilidade é igual, baseada na teoria do risco administrativo, objetiva. Você não precisa comprovar culpa de ninguém, basta você comprovar que teve o dano e que teve o nexo de causalidade entre o ato que aquela autarquia praticou e o seu dano. Só isso, não precisa você apontar responsáveis, não. É uma responsabilidade mais fácil de você mostrar. Os contratos das autarquias são contratos que têm as conhecidas cláusulas exorbitantes, né? Lá na nossa primeira aula de princípios, a gente falou que o princípio da supremacia da administração pública garante que o Estado tenha todas essas prerrogativas. Aqui eu só estou repetindo para vocês as prerrogativas que eu já falei lá, né? Então, as cláusulas exorbitantes são cláusulas que só valem para o lado do Estado. Então, os contratos das autarquias podem ter essas cláusulas exorbitantes também. Regime de pessoal. Quem passa num concurso para autarquia? Por exemplo, vocês vão fazer concurso para o Detran. Vão ser efetivos ou vocês vão ser seletistas? Vocês vão ser estatutários. Por quê? Porque a administração, a autarquia, tem personalidade jurídica de direito público. Então, o pessoal que trabalha na autarquia, que fez concurso público, é servidor público estatutário e a autarquia tem obrigação de fazer concurso, tá? Os bens públicos. Os bens da autarquia são bens públicos e, por ser bem público, ele é impenhorável, não é passível de arresto ou sequestro, não tem direito real de garantia e não se sujeita a uso capião. Tá? Então, pode deixar abandonado lá o prédio do Detran 20 anos e alguém morando lá dentro. Não tem uso capião, não interessa o tempo que passe. Controle. Como todos os entes da administração direta, né, e da indireta também, vai ser sim controlado pelo Tribunal de Contas a respeito da questão financeira. Aí aqui eu vou entrar com vocês em alguns tipos de autarquia diferenciada. Então aqui tudo que a gente falou, autarquias comuns, como essas aqui que a gente falou. Autarquias profissionais. Vocês conhecem os conselhos de classe? O CREA da vida, o Conselho Regional de Administração, Conselho dos Médicos, Conselho dos Farmacêuticos, dos Enfermeiros. Então, tem vários conselhos. Conselhos de classe, aqueles conselhos que fiscalizam ali as pessoas que são formadas naquela área, certo? Esses conselhos de classe, eles são autarquias, chamadas autarquias profissionais, tá? Então, a natureza jurídica dos conselhos profissionais são de autarquia, autarquias profissionais. Por ser autarquia profissional, a anuidade que esses profissionais pagam para o conselho são tributos federais e o regime de contratação dessas autarquias profissionais do conselho é estatutário. Recentemente, acho que no começo do ano passado mais ou menos, teve um boom de concurso de conselho de classe, né? Então, saiu vários concursos de conselho de classe. E a pessoa que passar naquele concurso ali e for trabalhar no conselho de classe, ele vai ser um servidor público estatutário, tá? Efetivo. Exceção, OAB. A OAB, ela não é uma autarquia e não faz parte da administração indireta. Então, ela é conhecida como um serviço público independente, um órgão sui generis, ela é única, não se encaixa em canto nenhum. Então, todos os conselhos de classe são autarquias profissionais, exceto a OAB, que ela não se encaixa como conselho de classe, tá? E sim um serviço público independente. Autarquias em regime especial. A autarquia em regime especial é que, além de tudo isso que a gente falou, ela tem algumas características especiais e normalmente vai ser a questão do dirigente, do presidente. Uma autarquia normal aqui, ó, que nem essa a gente falou, o Detran, por exemplo. Quem é que escolhe o presidente do Detran? Quem é que escolhe o presidente do IAPEM? É o chefe do executivo. Então, quem vai escolher é o governador. E da mesma forma que o governador escolhe, ele retira sem pensar duas vezes, certo? Então, o governador escolhe e exonera de forma livre. Presidente do Detran, presidente do IAPEM. Beleza? Nessas autarquias aqui em regime especial, tem algumas peculiaridades. Por isso que a gente fala em regime especial. Quais são elas? As autarquias culturais e as agências reguladoras. Duas autarquias em regime especial, autarquias culturais e agências reguladoras. Quem são as autarquias culturais? São as universidades públicas, tá? Universidades públicas. Além das características já mencionadas nas autarquias, a autarquia cultural em especial tem como peculiaridade
ela vai ter como peculiaridade aqui, ó, a forma diferenciada de escolher seu dirigente máximo. Quem é o dirigente máximo de uma universidade pública? É o reitor. Lembra que lá na autarquia comum é o chefe do executivo que vai escolher quem vai presidir? Nessa autarquia aqui, não. Na universidade pública, não. Quem que escolhe o chefe máximo, o dirigente máximo, que é o reitor? O reitor, ele é indicado pelos próprios membros da entidade. Então, normalmente é uma votação que ocorre entre o corpo docente e o corpo discente e até o corpo administrativo, às vezes, né? Então, é o corpo docente e discente. Então, não é o chefe do executivo que vai escolher o dirigente máximo da autarquia cultural, que é a universidade pública. Vai ser as próprias pessoas dali, o corpo docente, os professores, né? E os discentes, os alunos. Esse reitor aqui, após escolhido, ele tem um mandato com prazo certo. Prazo certo. O presidente, o governador não pode retirar ele na hora que quer. O prazo é definido na própria lei de criação da entidade. Então, se ele está lá dizendo que vai ser 3 anos, vai ser 3 anos. Se for 4 anos, vai ser 4 anos. Ele não pode ser exonerado assim, sem motivação nenhuma. Essas entidades, essas universidades públicas, elas também têm autonomia pedagógica. Elas têm o poder de escolha quanto à pedagogia ser aplicada. Por exemplo, se uma universidade pública decide que não vai utilizar a metodologia de aplicação de prova, que vai ser outro tipo a forma de verificação do aprendizado do aluno, ela pode usar, ela tem autonomia pedagógica. Claro que deve seguir as diretrizes do MEC, que deve obedecer às normas mínimas, mas ela tem autonomia pedagógica, autonomia de ensinar. A atividade educacional, o exercício dessa atividade educacional, ela tem autonomia. Já as agências reguladoras são autarquias, em regime especial também, que elas são feitas para fiscalizar, regular, normatizar. Lembra que a gente viu também que uma forma de descentralização, que seria aquela por colaboração, é quando o ente federativo, por exemplo aqui o Estado, ele passa um serviço para uma empresa privada, que são as concessionárias de serviço público, concessionárias. Então, elas recebem um serviço público, o Estado deixa de prestar esse serviço diretamente e passa para uma empresa privada, tira das costas do Estado, tá? E passa, exemplo aqui clássico, telefonia, serviços de telefonia. Por exemplo, quem é mais velho um pouquinho aí, vai lembrar que era muito caro para se ter um telefone em casa, um telefone fixo. Então, só pessoas que tinham uma boa condição financeira que conseguiam ter um telefone fixo. Quando surgiu o celular, então, era caríssimo fazer uma ligação. Então, era algo muito valioso. Tinha gente que fazia até um consórcio para ter uma linha telefônica. Nesse tempo, era prestado pelo Estado, né? Então, o Estado ele tinha um monopólio disso aí. Depois, ele começou a passar para empresas privadas, tirou das costas do Estado. Que é o fenômeno da desestetização, né? Tirou do Estado. Então, aqui, ó, só linha telefônica aqui. Surgiu a Oi, a Claro, a Vivo, quem mais que tem aqui? A TIM. Então, esses aqui são o que tem hoje, né? Isso daqui fez criar aqui uma concorrência, né? Uma concorrência. Nós temos várias empresas de telefonia, uma fica querendo ter mais cliente que a outra. Aí a Oi coloca lá um plano de R$50, a Claro diz eu faço por 50, a Vivo diz eu faço por 30, a TIM diz vem que eu dou de graça. Tá? Então, tem uma concorrência, fica mais barato. Só que essas empresas, elas são empresas privadas, elas não entram para perder dinheiro. E muitas dessas empresas acabam pensando só no lucro e, às vezes, colocando o consumidor em desvantagem. Então, a Claro ofereceu aqui o plano dela de R$40, ofereceu não sei quantos gigas de internet, mas ela ofereceu depois só metade. Na metade do mês, tu não estava conseguindo mais ligar para ninguém. Então, ela está pensando só no lucro, só no lucro. Aí entra o papel dessas agências reguladoras. Essas agências reguladoras, elas são criadas para fiscalizar, regular, normatizar esses serviços aqui, ó, que eram do Estado e que agora estão sendo prestados por pessoas privadas. Tá? Então, olha aqui, ó, são autarquias criadas em regime especial para fiscalizar, regular, normatizar a prestação de serviço público por particulares, evitando a busca desenfreada pelo lucro dentro do serviço público. Quem é aqui que regula a Oi, a Claro e a TIM? Então, aqui nós temos uma agência reguladora chamada Anatel.
a Anatel vai regular, vai fiscalizar, vai criar normas para que essas empresas de telefonia não busquem o lucro de maneira desenfreada em detrimento dos direitos do consumidor. Certo? Então, a agência reguladora é uma autarquia criada em regime especial para fiscalizar, regular e normatizar serviços públicos que são fornecidos por particulares. Certo? As agências reguladoras elas podem ser criadas em qualquer âmbito, tá? Então, nós temos agências reguladoras da União, como é o caso da Anatel, tem agências reguladoras estaduais, municipais, então pode ser em qualquer ente federativo. E quais são as características peculiares dessas agências reguladoras? Nomeação diferenciada dos dirigentes também, tá? Lá no caso da autarquia que as universidades públicas, culturais, o próprio corpo discente e docente que escolhe, né? Aqui nas agências reguladoras, os dirigentes são nomeados pelo presidente da República, quando ela é federal, né? Após prévia aprovação do Senado Federal, tá? Então, é nomeado pelo presidente da República, mas antes tem que ser aprovado pelo Senado Federal. Esses dirigentes, que vão ser os chefes, né, os diretores, os presidentes dessas agências reguladoras, eles têm um mandato certo também, que também vai ser definido lá na lei de criação dessa autarquia, e ele não pode ser exonerado livremente. Como que um dirigente desse sai antes de terminar o prazo? Só se ele renunciar, se ele for condenado em um processo administrativo disciplinar ou condenação criminal. Fora isso, ele não sai antes do prazo dele acabar. Tá? Isso é para dar uma segurança maior, né? Afinal, ele vai normatizar coisas que são de interesse. Isso aqui envolve muito dinheiro, gente. Envolve empresas que são poderosíssimas. Então, a gente não pode ter um presidente de uma agência reguladora dessa com medo de ser exonerado a qualquer momento. Por isso que ele tem um mandato certo. Tem que obedecer um período de quarentena. O dirigente, ao deixar a agência reguladora, ele deve cumprir um período de 4 meses em que possa exercer atividades em empresas reguladas pela agência que dirigia anteriormente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, o presidente da Anatel trabalhou lá 4 anos, cheio de informação privilegiada. O cara trabalhava lá na fonte, né, lá onde regulava. Depois ele saiu da Anatel e no mês seguinte ele estava trabalhando lá na Oi. Pode isso aqui? Não pode, tá? Saiu aqui da Anatel, ele vai ter que respeitar esse período de quarentena, que são 4 meses, e pode até ser prazo diferenciado, tá? Se for previsto na lei de criação dessa autarquia, pode ser um prazo diferenciado, pode até ser mais, tá? Poder normativo. Essas agências reguladoras, elas têm o poder de normatizar atividades de interesse social. Por exemplo, e essas normas, tá, elas vão obrigar quem? O prestador de serviço. Então, a Anatel, ela faz normas, cria normas, né? Resolução da Anatel número tal. Ela vai se aplicar somente às agências de telefonia. Então, ela não vai se aplicar a um particular. Certo? A Anvisa, que é uma agência reguladora também de saúde. A Anvisa tem um poder normativo gigantesco. A Anvisa, inclusive, ela que define, né, o que é droga para fins lá de tráfico. A lei de drogas, ela diz que portar, transportar, trazer consigo droga configura o tráfico. Mas quem diz o que é droga? Quem diz é a Anvisa, com seu poder normativo. Então, lá na normazinha da Anvisa, se ela coloca lá que dipirona é droga, dipirona vai ser droga. Então, esse poder normativo é isso, é o poder de criar normas. E essas normas, elas obrigam o prestador de serviço. Exemplos de agências reguladoras: a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre, ANTAC, de Transporte Aquaviários, a Anatel, que é a Agência de Telecomunicação, ANA, que é a Agência Nacional de Águas, ANAC, de Aviação Civil, ANCINE, nós temos uma agência reguladora para o cinema, ANCINE, a ANP, que é de petróleo, a Anvisa, a NTT, de transporte, até coloquei, repetiu, né? E a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Tá? Então, essas ANS da vida, Agência Nacional, é uma agência reguladora e você tem que saber na sua prova que a agência reguladora é uma autarquia. Autarquia em regime especial. Nem sempre a questão vai te falar isso, tá? Vai te colocar lá só como uma agência reguladora, você tem que saber que a agência reguladora é uma autarquia. Prosseguindo, vamos falar das fundações públicas. Fundações públicas. Deixa eu tomar uma aguinha.
falar na Fundação Xuxa Meneghel, na Fundação Ayrton Senna, Fundação Roberto Marinho, se você já ouviu falar, esqueça delas, porque elas não têm nada a ver com o objeto da nossa aula. Quando a fundação, o direito prevê dois tipos de fundação. As fundações privadas, que elas são previstas lá no Código Civil, aí são essas fundações privadas, onde é uma pessoa que tem dinheiro, um rico ou uma herança de alguém, que foi constituir esse dinheiro para fazer uma fundação para alguma finalidade, normalmente filantrópica, né? Então, são pessoas privadas, particulares, com dinheiro particular, que criam fundações. A fundação pública é outra coisa. A fundação pública é um patrimônio público para criar uma fundação. Então, a fundação privada tem dinheiro privado, de particular, tem nada a ver com o nosso estudo aqui. E a fundação pública não, ela é formada por capital público. Então, é dinheiro público, certo? Qual é o conceito de fundação lá no decreto 267? Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, lembra que direito público somente a autarquia, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos seus respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes, certo? Primeira coisa, autarquia, fundação pública sem fins lucrativos. Ah, professora, mas todas são sem fins lucrativos? Sim, todas são sem fins lucrativos, mas a única que o conceito traz sem fins lucrativos é fundação pública. Então, você, quando vê bater o olho sem fins lucrativos, está falando da fundação. E a fundação pública ela vai fazer o quê? Atividades que não exijam a execução por órgãos ou entidades de direito público. Tá? Então, enquanto a autarquia ela vai fazer atividades típicas de Estado, aquelas atividades que o Estado é obrigado a fazer, a fundação não, ela é tipo um plus, ela vai fazer algo a mais, tá? Pela sociedade. Ela vai fazer algo mais filantrópico. Então, normalmente as fundações públicas elas vão se envolver com pesquisa, com educação, com cultura, tá? Então, fundações culturais, por exemplo, é o que mais tem. Fundações voltadas à pesquisa também. Tá? Então, ela é um plus, elas não são serviços que o Estado tem aquela obrigação direta de fazer, como é no caso das autarquias. Exemplos: destacamento de patrimônio para a defesa do índio, que é a FUNAI, é uma fundação. Proteção da saúde, que é a FUNASA. Pesquisa científica, a Fiocruz, todas são fundações. A natureza jurídica da fundação. Aí aqui vem uma grande anomalia jurídica, que a gente viu lá no conceito que fundação pública é o quê? Entidade de personalidade jurídica privada, certo? Só que acabaram com o tempo criando fundação pública de direito público, o que não existe na lei de direito público, tá? Então, nesse caso aqui, ó, quando uma autarquia ela for criada sob o regime de direito público, ela vai se chamar autarquia fundacional e ela vai ser a mesma coisa de autarquia. Tudo que a gente leu lá para autarquia serve para ela. Quando ela for criada com personalidade jurídica de direito privado, que é o certo, que é como a gente leu aqui no decreto de 267, ela é a própria fundação pública, tá? Ela é normal. A gente chama ela de fundação governamental, para diferenciar de autarquia fundacional. Eu até coloquei um esqueminha aqui, ó. Então, uma fundação pública, ela vai ser criada em forma de regime de direito público, que é o errado, mas pode acontecer. Aí, nesse caso, ela vai ser uma autarquia fundacional, ela vai ter todas aquelas características que a gente viu para as autarquias. Ou ela vai ser criada de direito privado, que é o correto, porque lá no decreto o conceito dela está dizendo que é de direito privado. Aí, ela vai ser uma fundação governamental, certo? E essa fundação aqui, ó, de direito privado, ela não se confunde com a fundação privada lá da Xuxa, lá do Ayrton Senna, não, tá? É fundação pública de direito privado. Fundação pública de direito privado ou fundação pública de direito público. Fundação pública, dinheiro público. O dinheiro sempre vai ser público. Aí o regime dela, que vai ser de direito público, que ela vai ser uma autarquia, ou de direito privado, que ela vai ser uma fundação propriamente dita. Características das fundações públicas. Não usufrui dos benefícios concedidos à fazenda pública no que tange às regras processuais diferenciadas. Então, aqueles benefícios que a gente viu lá da autarquia não se aplicam para as fundações.
Estão submetidas ao direito civil. A gente diz que ela está no regime híbrido, porque ela tem que obedecer algumas coisas que são próprias do Estado, mas em outro ponto ela se aproxima ali de uma empresa privada, tá? Seus empregados são regidos pela CLT, tá? Seus empregados são regidos pela CLT. Então, uma pessoa fez um concurso, por exemplo, apareceu aqui um concurso, ó, para FUNAI. Concurso você fez, passou. Quando chegar lá, você não vai ser servidor público estatutário. Você vai ser seletista, você vai ser um empregado público, tá? Empregado público. Então, quem passa em concurso de fundação pública vai ser empregado regido pela CLT. Não vai ser estatutário. Seus contratos são civis, então não tem cláusula exorbitante. Todos os seus regramentos de suas relações são definidos no direito privado. Mesmo tendo essas características de direito privado, algumas coisas elas têm que obedecer. Por exemplo, tem a obrigação de fazer concurso público. Se for comprar alguma coisa, vai ter que fazer licitação. Vai ser controlada pelo Tribunal de Contas, certo? Então, as obrigações delas são de direito público. Por isso que a gente diz que ela tem um regime híbrido, é misturado, direito privado com direito público. Empresas estatais. Esse termo, empresas estatais, ele engloba empresas públicas e sociedade de economia mista, que é as nossas últimas duas entidades. Essas estatais, elas mais se aproximam mesmo de uma entidade comercial, de uma entidade privada, tá? Então, do Estado mesmo, elas só vão herdar as obrigações, fazer concurso, licitar. Agora, aqueles privilégios lá, elas não vão ter nenhum. Empresas estatais, então, engloba empresa pública e sociedade de economia mista. Empresa pública e sociedade de economia mista, você só vai diferenciar ela por duas coisas: patrimônio e a forma de constituição. É só isso e você mata a questão de empresa pública e sociedade de economia mista. As duas são de direito privado, as duas. Só que uma vai ter o capital 100% público e a outra vai ter parte do capital particular. Então, olha a empresa pública. Entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. A gente já viu que a única que é de direito público é a autarquia. Todas as outras é de direito privado. Ah, mas a fundação pode ser de direito público. E nesse caso ela vai ser o quê? Uma autarquia. Se ela for de direito privado, ela é uma fundação mesmo. Com patrimônio próprio, ó, e capital exclusivamente da União. Criado por lei para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa, podendo revestir-se de qualquer forma admitida em direito. Então, aqui, ó, uma empresa pública, ela vai ter capital 100% público, 100% público. Aqui, ó, no conceito do decreto, ele fala União porque a gente já viu que é um decreto federal, mas se fosse do Estado, capital exclusivamente do Estado, capital exclusivamente do município. E ela vai ser qualquer forma admitida em direito. Então, ela pode ser uma sociedade anônima, ela pode ser uma companhia, a forma societária dela pode ser qualquer uma, mas o capital dela é 100% público. Exemplo aqui, a gente tem exemplo clássico aqui, ó, que você tem que saber que é uma empresa pública, a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela não aceita acionista. Então, eu quero comprar uma ação da Caixa Econômica. Não tem a venda. É 100% público. Outro exemplo, BNDES, Radiobras, Casa da Moeda. Aqui no estado do Acre, ó, temos a Emater, o Acredata, a Emurb Municipal. As empresas públicas, elas vão ser criadas para duas coisas. Ou ela vai ser exploradora de atividade econômica, vai ser banco ou uma Petrobras da vida, ou ela vai ser prestadora de serviço público, como é o caso da Emurb, tá? Então, as estatais, no geral, elas vão ser ou prestadora de serviço público ou elas vão ser exploradoras de atividade econômica. Quando ela for empresa pública, o capital é 100% pública e a forma societária dela é qualquer uma. Então, aqui os exemplos, né, de empresa pública. Já a sociedade de economia mista, ó, também é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para exploração de atividade econômica, até aí tudo igual à empresa pública, né, sob a forma de sociedade anônima. Lembra que a empresa pública ela pode ser qualquer forma societária? A sociedade de economia mista não, ela só pode ser sociedade anônima e ponto. Só sociedade anônima e ponto. Cujas ações com direito a voto pertencem em sua maioria à União ou a entidades da administração indireta. O que isso significa? Então, aqui, ó, a sociedade de economia mista, ela vai ter um capital
maioria público. Maioria público. Já a forma societária dela, forma societária, somente pode ser sociedade anônima. Já a empresa pública, o capital dela, 100% público. E a forma societária? Forma societária, qualquer uma. Pode ser uma sociedade anônima? Pode. Pode ser uma companhia? Pode. Tá? Então, é isso aqui que você vai matar a questão. Então, a sociedade de economia mista, ela cabe capital particular. Então, eu posso comprar uma ação. Banco do Brasil, por exemplo. Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. Eu posso ir lá na Bolsa de Valores e comprar a ação. Eu particular, pessoa particular, posso comprar a ação do Banco do Brasil, porque lá é cabível patrimônio público. O que é que não pode ter? Esse patrimônio particular ele não pode ultrapassar o da União. Tá? Então, ele tem que ser da União ou de outras entidades da administração indireta. O poder público não pode perder o controle. Ele tem que ser o maior acionista, ele tem que ter o maior voto. Tá? Então, o capital na sociedade de economia mista, ele tem a maior parte, o capital, a maior parte é público, com direito a voto. O da empresa pública é 100% público, não cabe nenhum real de particular. Exemplos aqui, ó, Banco do Brasil e Petrobras, federais. No estado do Acre, Sila, Coab, Banacre. Aí aqui eu coloquei as diferenças, né, que eu já expliquei para vocês. Características comuns das estatais. Finalidade das empresas: prestar serviço público mediante delegação do ente estatal ou para exploração de determinadas atividades. A finalidade dessas empresas estatais deve ser sempre o interesse público. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras não estão preocupados com lucros, tá? É o interesse público. É possível que o lucro seja uma consequência de uma determinada atividade. Regime jurídico das estatais, isso aqui vale para as duas, tá? Empresa pública e sociedade de economia mista. Elas não vão gozar daquelas prerrogativas do Estado, então não gozam das prerrogativas do Estado, privilégios fiscais, privilégios processuais, não tem, mas elas se submetem às limitações. Então, por exemplo, vão ter que licitar, inclusive tem até uma lei própria, né, da licitação, não é a lei 14.133, que é a normal, é outra lei de licitação. Vão ter que fazer concurso público. Aqui também nós temos um regime híbrido ou misto, igual lá da fundação, né? Se aplica uma parte administrativa, se aplica uma parte do direito privado. Mas essas empresas privadas, elas se aproximam muito mais do direito privado, elas são quase uma empresa particular, tá? Se elas forem exploradoras de atividade econômica, aí que elas se aproximam mais ainda do direito privado. Criação e extinção das estatais. A lei só autoriza, a gente sabe que a única que a lei cria automaticamente é a autarquia, todas as outras são autorizadas, né? Aí vai definir e essas entidades elas vão ter que terminar de se constituir, a lei só vai autorizar. Como elas são prestadoras de serviço ou são exploradoras de atividade econômica, aí vai depender. Quando ela for não comercial, aí vai ter que registrar os atos constitutivos no cartório e quando ela tiver natureza empresarial, vai fazer na junta. Isso aqui não cai, não se preocupa com isso aqui para prova não, tá? É bem tranquilo. Você tem que saber mesmo dominar os conceitos. Você vê o conceito na prova e saber se aquilo ali é uma autarquia, se é uma fundação, se é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista. As questões são bem mais fáceis do que isso, tá bom? Bens das empresas estatais, das prestadoras de serviços, não são bens públicos. As exploradoras de atividade econômica são bens totalmente privados, tá? Então, eu posso penhorar da Caixa Econômica, por exemplo, no valor de uma dívida. E daqui o que é mais importante, isso aqui, ó. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, o Correio. Qual é a natureza jurídica do Correio? A natureza do Correio é de empresa pública. E a gente viu que elas não têm, né, as prerrogativas do Estado. Ela mais se aproxima de uma empresa privada do que do próprio Estado. Então, naturalmente, o Correio é uma empresa pública. Porém, foi decidido por lei que, apesar de ser uma empresa pública, prestadora de serviço, goza de todos os privilégios do regime da Fazenda Pública. Então, tenta lembrar desse decoreba aqui do Correio. Correio é uma empresa pública, mas ele funciona como se ele fosse uma autarquia. Ele tem todos aqueles privilégios que a gente viu, certo?
Então, Correio é uma empresa pública que, em regra, não é para ter privilégio nenhum, mas ele tem. Regime de pessoal. Quem passar aí no concurso de Banco do Brasil, Caixa Econômica, ó, regido pela CLT, tá? Então, tanto empresa pública como sociedade de economia mista, passou no concurso para lá, seletista, não é servidor estatutário. Para a gente finalizar aqui a parte teórica, isso aqui é um plus, tá? Acredito que isso aqui nem cai para vocês. Vamos pecar pelo excesso. As agências executivas são autarquias ou fundações públicas. Então, esse termo aqui, ó, agência executiva. Agência executiva só pode ser ou uma autarquia ou uma fundação pública, que por iniciativa da administração direta recebe o status de agência. O que acontece aqui? Uma autarquia ou uma fundação pública, ela está ineficiente. A gente sabe que essas entidades, elas foram criadas com base no princípio da eficiência. Eficiência, para ela fazer melhor, porque ela vai fazer só uma coisa, então ela vai fazer muito melhor, certo? Só que tem autarquia e fundações que podem ficar ineficientes, elas não estão conseguindo cumprir o papel para o qual foi criado. Nesse caso aqui, para não extinguir essas autarquias ou essas fundações, aquela secretaria ou aquele ministério que está vinculado, lembra que a gente viu que tem um vínculo ali de controle, que não é subordinação, não é hierarquia, pode propor para ela a celebração de um contrato de gestão. E nesse contrato de gestão vai receber o status, então é um status, não é definitivo, de agência executiva. Então esse nome aqui, ele vai ser provisório. Enquanto durar o contrato de gestão, essa autarquia ou essa fundação vai ser chamada de agência executiva. E durante esse período, o Ministério Supervisor, o ente federativo que criou, vai dar um plus nela. Vai dar mais dinheiro, vai dar mais recursos, vai melhorar a situação dela para ver se ela consegue se reerguer. Tá? Então, agência executiva, autarquia ou empresa ou fundação pública que estava ineficiente e por iniciativa da administração direta, ali do Ministério ou da Secretaria que criou, vai celebrar um contrato de gestão para tentar melhorar. E durante esse contrato de gestão, ela vai receber esse status de agência executiva. Então, é um status, tá? A agência executiva faz parte da administração indireta. Em regra, não. Teoricamente, não. Não existe a agência executiva. A agência executiva é uma autarquia ou fundação. Essas, sim, são participantes ali da administração indireta. Aí, quando terminar o contrato de gestão, ela volta a ser uma autarquia, volta a ser uma fundação. Beleza? Vamos ver as questões? Vocês vão ver que elas são mais fáceis do que a teoria em si. Olha só essa primeira questão da IDECAM. Na organização do Estado brasileiro, é possível afirmar que a Presidência da República, a Presidência da República, ela é o quê? É considerada uma pessoa jurídica de direito público externo? Não, gente. Tudo que é órgão que é dentro do Brasil é pessoa jurídica de interno. É uma função extracorpóreis? Nada a ver com o que a gente estudou. É considerada uma pessoa jurídica de direito público? Gente, o que é a Presidência da República? A gente viu lá que a administração direta é composta pela estrutura da Presidência da República e os ministérios. A Presidência da República é um órgão. É um órgão. E se ela é um órgão, ela vai pertencer a que tipo de administração? É um órgão pertencente à administração pública direta. Então, esse daqui, ó, letra E, é o nosso gabarito. A Presidência da República faz parte da administração direta. 2. Quanto aos princípios constitucionais aplicáveis à administração pública direta e indireta, é correto afirmar que A. O princípio da moralidade foi acrescentado à Constituição Federal apenas em 1998 e determina a conduta proba e honesta dos agentes. Isso aqui a gente viu na aula passada, né, de princípios. Qual foi o princípio que foi acrescentado após a promulgação da Constituição, através de emenda, somente em 1998? Foi o princípio da eficiência e não o princípio da moralidade. O conceito está correto, o princípio da moralidade determina a conduta proba e honesta dos agentes, mas ele não foi acrescentado depois, ele já veio junto na promulgação, tá? Quem foi acrescentado depois foi o princípio da eficiência. O princípio da publicidade determina a obrigatoriedade de transparência dos atos da administração pública direta, sendo facultativo para as entidades da administração indireta. Não, gente, todos os princípios
públicos que a gente viu, eles são aplicáveis tanto para administração direta como para administração indireta. Então, aquelas entidades lá, elas são obrigadas a cumprir os princípios da administração pública. Então, essa palavra sendo facultativo para as entidades indiretas está errado. As entidades da administração indireta sujeitam-se à pessoalidade? Pessoalidade? Não, né? A gente viu que o princípio é de impessoalidade. Do LIMP lá, impessoalidade. Então, as entidades da administração indireta se sujeitam à impessoalidade, não pessoalidade. Enquanto os órgãos da administração direta sujeitos ao princípio da impessoalidade. Errado. Os dois, impessoalidade. A administração pública direta e indireta deve obedecer aos princípios de eficiência, devendo buscar resultados satisfatórios na prestação do serviço público. Certíssimo, né? Tanto direta quanto indireta tem que ser eficiência, inclusive a indireta foi criada com base no princípio da eficiência para fazer um serviço melhor e deve buscar resultados satisfatórios. Então, letra D, nosso gabarito. 3. A administração pública brasileira é dividida em administração centralizada e descentralizada, que é a mesma coisa de direta e indireta. A primeira constitui-se da administração direta e a segunda da administração indireta. No estado do Acre, são exemplos de órgãos que compõem a administração direta, exceto Ministério Público, administração direta, Tribunal de Contas direta, Assembleia direta. Qual aqui que é da indireta? E a PEN, que o EPEN é o quê? Autarquia estadual. Então, é da administração indireta, não é da direta. Nosso gabarito, letra A. 4. Quanto à descentralização e à desconcentração, é correto afirmar que, olha aí, descentralização e desconcentração. A desconcentração é sinônimo de administração pública direta, enquanto a descentralização corresponde à indireta. Eu não posso dizer que desconcentração é sinônimo de administração direta. Na administração direta, os entes prestam serviço por conta própria e lá dentro eles vão se organizar. Mas eu posso ter uma autarquia, que é da indireta, posso ter uma fundação, que é da indireta, e lá dentro se organizar. Desconcentração é o quê? É se organizar internamente. Então, eu não posso dizer que isso é sinônimo de administração pública direta. B. A delegação de serviços ao particular, na forma de concessão de serviço público, é forma de descentralização política. Errado. Quando fala descentralização política, é como os países, né, as nações aí, os países se dividem. Por exemplo, o nosso país é dividido em vários estados, então ele não é um país centralizado, ele é descentralizado, a autonomia dos estados. Então, descentralização política não tem nada a ver com o nosso assunto, tá? É outra coisa. Na descentralização por outorga, o ente federativo pode criar entidades administrativas, a exemplo das fundações, privadas. Fundações privadas não faz parte da administração indireta, né? Tem a fundação pública de direito privado, que é alguma coisa, mas é pública. Fundação privada é aquela lá da Xuxa, do Ayrton Senna, não entra aqui na nossa aula. A desconcentração é fenômeno da hierarquia, correto? Logo, pode ser observado na divisão interna dos órgãos de uma autarquia, certo? A gente viu que tanto pode na União, Estado, Distrito Federal e municípios, que é a administração direta, como pode ter desconcentração lá na indireta também. Então, pegou aqui uma autarquia, ela se organizou internamente, o Detran se dividiu, se subdividiu internamente para se organizar. Ele está desconcentrando. Então, está correto. Aqui, 4 ficou a letra D. 5. A administração pública municipal é composta pelo executivo e legislativo, poderes da administração direta, e as entidades da administração indireta, como autarquias e fundações. São exemplos de serviços que podem ser realizados por entidade da administração indireta, exceto. Poderia ser feito pela administração indireta. Tem atividades que elas são típicas do Estado mesmo, que nem a autarquia pode receber. Então, o Estado tem que prestar diretamente. Aqui, são exemplos de serviços que podem ser realizados pela administração indireta, exceto. Então, que é um que não pode ser realizado pela administração indireta. Recolhimento e processamento de lixo. É um serviço comum, né? Mera execução, não tem nenhum problema. Fornecimento de água e captação de esgoto também não tem problema ser prestado pela administração indireta. Manutenção de estradas e obras, vejam que são serviços puramente executivos, né, de mão na massa ali mesmo, não tem muito poder de decisão. Elaboração de projetos de lei e controle externo, aí não, né, a gente não pode
passar o poder legislativo para a administração indireta. Isso aqui é só o Estado mesmo que tem que fazer diretamente. Quanto à estrutura organizacional da administração pública, é correto afirmar que na empresa pública, predomina o capital público. O que significa predominar? Isso aqui é português puro, ó. Predomina é que tem a maioria. Eu não posso falar que na empresa pública predomina o capital público. Por quê? Porque na empresa pública é 100% de capital público, é totalmente o capital público. A sociedade de economia mista é uma empresa pública. Não, uma empresa pública é uma coisa, sociedade de economia mista é outra coisa. Então, isso aqui está errado. Os órgãos são entidades dotadas de personalidade jurídica. Não. Os órgãos não têm personalidade jurídica, né? São meros centros de competência. As autarquias são entidades de capital integralmente público. Olha só como a banca quer te pegar para você errar. E aqui muita gente, eu tenho certeza que marcaria a letra A como gabarito. As autarquias são entidades de capital integralmente público. A gente se apega à sociedade de economia mista e empresa pública para falar dessa questão de capital. Por quê? Porque é uma diferença entre elas a questão do capital. Mas as autarquias e as fundações públicas, por exemplo, elas são totalmente de capital público também, tá? Então, as autarquias, elas são entidades de capital integralmente público, assim como as fundações, assim como as empresas públicas. A única que não vai ser totalmente de capital público vai ser a sociedade de economia mista. Segundo a conhecida escritora e professora universitária Maria Silvia Zanella de Pietro, há consenso entre os doutrinadores de que as autarquias possuem as seguintes características, exceto, não é uma característica das autarquias, então. Sujeição a controle e a tutela? Sim, as autarquias estão sujeitas a controle e a tutela. Personalidade jurídica pública? Sim, a autarquia é a única que tem personalidade jurídica de direito público. Capacidade de autoadministração? Sim, tem capacidade de autoadministração, autonomia financeira. Generalização dos fins ou atividades? Isso daqui não, tá? Nenhuma entidade da administração indireta, ela pode ser criada com um fim genérico. Não posso criar uma autarquia para fazer vários serviços do Estado, não. A autarquia ela é baseada no princípio da eficiência. Quem faz só uma coisa, faz melhor. Então, vai ser criada a autarquia só para uma coisa. O DETRAN só vai mexer com o trânsito. O IAPEN só com a administração penitenciária. O Acre Previdência só com previdência pública dos servidores do Estado do Acre. Então, é criada para uma única coisa. Não tem autarquia com serviço genérico, não tem nenhuma entidade com serviço genérico. A administração pública consiste em um conjunto de agências e de servidores profissionais mantidos com recursos públicos encarregados da decisão e implementação das normas necessárias ao bem-estar social e das ações necessárias à gestão do que é público. A administração pública federal é composta pelos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Ao executivo recai a administração direta e indireta. Compõe a administração direta. Olha, um monte de coisa para perguntar uma coisa simples. A autarquia é o quê? Administração indireta. Fundação pública, indireta. Empresa pública, indireta. Sociedade de economia mista, indireta. Sobrou quem aqui pra gente? Ministérios regulares e extraordinários. É ministério, administração direta. As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas e a sociedade de economia mista são entidades integrantes da administração indireta. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. Os princípios da administração pública não se aplicam às entidades da administração indireta. Errado, né? Se aplicam sim. Os princípios são aplicados à administração direta e indireta. As empresas públicas com atuação no mercado financeiro podem ser instituídas por meio de decreto. Instituída, não. Qualquer entidade da administração indireta é criada por quê? Lei. Lei específica, né? Então, só é instituída uma entidade de administração indireta por lei específica. As fundações públicas devem ter a sua criação autorizada por lei específica e cabe à lei ordinária definir as suas áreas de atuação. Até aqui tá ok, né? As fundações devem ter sua criação autorizadas por lei específica, tá ok. Agora, essa parte aqui, ó, cabe à lei ordinária definir suas áreas de atuação, tá errada. Cabe o quê? Cabe à lei complementar, definir suas áreas de atuação. Então, essa daqui também está errada.
As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, e devem ter a sua criação autorizada por lei específica e seu quadro de pessoal é submetido ao regime estatutário. Sociedade de economia mista, pessoas de direito privado, tá ok, essa parte. Devem ter sua criação autorizada por lei específica, tá ok. E seu quadro de pessoal é submetido ao regime estatutário. Essa parte aqui que tá errada. Por quê? Porque é CLT. Pessoal aí das estatais, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública, são seletistas. As empresas públicas devem ter sua criação autorizada por lei específica e seu quadro de pessoal é submetido ao regime trabalhista comum, CLT, certíssimo. Tá? Empresa pública seletista, regime trabalhista comum. Preencha corretamente a lacuna. Ocorre a chamada quando se atribuem competências administrativas a outras pessoas jurídicas autônomas e distintas do ente político, que as criou, as quais são divididas internamente em diversos órgãos. Olha só isso aqui, ó. Quando se atribui competências administrativas a outras pessoas jurídicas, então aqui, ó, outras pessoas jurídicas, se eu vou criar outras pessoas jurídicas autônomas, eu só posso estar diante de quê? Descentralização. Descentralização. Descentralização, tá? Então, se eu estou criando uma nova pessoa jurídica, descentralização. Se eu estou criando só um órgão, seria desconcentração. Que as criou, as quais são divididas internamente em diversos órgãos. Então, aqui, ó, descentralizou, criou uma pessoa jurídica nova, e essa nova pessoa jurídica, ó, dividida internamente em diversos órgãos. Quando se divide em diversos órgãos, nós temos o quê? Desconcentração. Desconcentração. Então, qual seria o gabarito aqui? Questão diferentona, né? Seria uma descentralização desconcentrada. Descentralização desconcentrada. Letra B. Centralização, descentralização, concentração e desconcentração são práticas constantes na administração pública brasileira. Nesse cenário, assinale a entidade que pertence à administração indireta do Estado do Acre. Olha só, Instituto Médico Legal é um serviço que faz aí, ó, necrópsia, perícias. Isso aqui jamais poderia ser descentralizado, né? Então, isso aqui é da administração direta mesmo. Gabinete do governador é o topo, né? O nosso órgão lá é autônomo, o órgão de topo. Então, a administração direta é composta pelo gabinete do governador e suas secretarias. Então, aqui é puramente direta. A Casa Civil, que é ali, ó, ligada diretamente ao governador, direta. Colégio, órgão lá subalterno, direta também. E sobrou aqui a nossa junta comercial, que seria a junta comercial, é uma autarquia. O Estado cria pessoas jurídicas, transferindo a responsabilidade pelo exercício de atividades administrativas que lhe são pertinentes, tem-se o fenômeno de quê? Olha só, gente, a palavra-chave é isso aqui, ó. Falou que criou uma pessoa jurídica, uma pessoa autônoma, criou um maior de idade, eu estou diante da descentralização. Descentralização. Quando cria um mero órgão, sem competência, sem poder de mandar em si, aí seria a desconcentração. Agora, criou uma personalidade jurídica, pessoa jurídica, ou então citou o nome, autarquia, empresa pública, fundação, sociedade de economia mista, descentralização, sem dúvida. Assinale a alternativa que contém a entidade classificada como uma autarquia. Qual dessas aqui é uma autarquia, gente? Eu falei para vocês que algumas são clássicas, né? O que é uma questão do IBAD, com o nome aí com várias entidades e querendo que você saiba quais são. Fundação Nacional do Índio. Fundação é uma fundação. Caixa Econômica, super mencionada nos exemplos. A gente sabe que é uma empresa pública. Petrobras, Sociedade de Economia Mista. Banco do Brasil, Sociedade de Economia Mista. Aqui a autarquia é o INSS, autarquia federal. A descentralização e a desconcentração na administração pública são ações que objetivam agilizar a prestação do serviço. Que tipo de descentralização da administração pública se dá por colaboração, ou seja, em que a transferência do serviço se dá por contrato ou ato unilateral. Essa daqui é aquela descentralização lá, ó, por contrato, né, que é pro
particular, que são para empresas particulares. Por ato unilateral, ela é por colaboração ou também chamada por delegação. A por outorga, que é aquela que é passada para as entidades da administração indireta, autarquia, fundação, sociedade de economia mista, empresa pública. 15. A autarquia é integrante da administração pública indireta. Em relação às autarquias, podemos afirmar que são autarquias, a Agência Nacional de Telecomunicações e a Caixa Econômica Federal. Olha só, Anatel, Agência Nacional de Telecomunicação. Anatel é o quê? É uma agência reguladora e a gente viu que a agência reguladora é uma autarquia. Então, essa daqui tá ok. Agora, a Caixa Econômica Federal, não. A Caixa Econômica Federal é uma empresa pública. Então, está errada essa primeira. Em relação às autarquias, podemos afirmar que são organizadas por decreto e tem o seu fim específico voltado para a coletividade. Olha só que eu até mencionei para vocês lá na hora que a gente estava falando da lei. Todas as entidades, elas são criadas ou autorizadas por lei. A autarquia é criada por lei. Aqui a questão está falando, ó, organizada por decreto. Aí aqui sim está correto. Organizada, tudo bem. Se fosse criada por decreto, estaria errado, tá? Então, é só a organização ali interna dela que pode ser por decreto. Pode ser. E aqui, ó, tem seu fim específico voltado para a coletividade, certíssimo, né? As autarquias são destinadas a atividades de interesse social, como educação, saúde e pesquisas científicas. Não, as autarquias, elas são destinadas a atividades típicas de Estado. Essas de interesse social, isso aqui são as fundações, não as autarquias. Então, essa aqui está errada. Criadas pelo próprio governo através de uma lei específica para exercer uma função. Certíssima. Então, ficou certo aqui 2 e 4, que dá a letra B. 16. Já estamos com 56 minutos nessa aula, mas eu não vou encerrar ela não, porque falta só um pouquinho. 16. A administração pública indireta presta serviço de forma... administração pública indireta presta serviço de forma descentralizada. O Instituto de Previdência Social é considerado uma INSS. Olha aí, ó, vocês já estão cansados de saber que ele é uma autarquia. A administração pública direta é composta por órgãos ligados diretamente aos entes da federação. Sobre o tema, pode-se afirmar que as autarquias fazem parte da administração pública direta. Errado, né? A autarquia é da indireta. B. A prefeitura e suas secretarias fazem parte da administração pública direta. Certíssimo. Prefeitura e suas secretarias. As sociedades de economia mista fazem parte da administração pública direta. Errado, né? Sociedade de economia mista é indireta. O Banco do Brasil faz parte da administração pública direta. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista, então ele é da indireta. As fundações públicas fazem parte da administração direta. Errado, indireta. Composta por entidades que, por meio de descentralização de competências do governo, foram criadas para desempenhar papéis nos mais variados setores da sociedade e prestar serviços à população. Olha só, entidades é o nome de quem tem personalidade jurídica, por meio de descentralização. Então, nós estamos falando de quem, gente? Da administração indireta. Considerando as lições sobre direito administrativo, é certo que integram a administração direta. Já trouxe as 4 entidades da administração indireta, né? Então, a gente já sabe que empresa pública é indireta, fundação indireta, sociedade de economia mista indireta, autarquia indireta. Então, órgãos públicos compõem a administração direta. 21. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito privado. Já é errado, né? A autarquia de direito privado? Não, a autarquia é a única que é de direito público, assim como a sociedade de economia mista. Então, questão errada. No âmbito da administração indireta, a desconcentração é a distribuição de competências de uma pessoa para outra, seja ela física ou jurídica. Olha só, distribuição de competência de uma pessoa para outra pessoa.
Não é desconcentração. Isso aqui é descentralização. Se tem duas pessoas, uma pessoa jurídica, que vai ser a União, Estado, Distrito Federal, município, criando uma outra pessoa jurídica, então está distribuindo para outra pessoa jurídica, isso aqui é descentralização, não é desconcentração. Então, essa daqui está errada. Por meio de lei específica, é permitida a instituição de uma fundação com finalidade de realizar pesquisas científicas para o desenvolvimento de tecnologias alternativas. Olha aí, ó, por meio de lei específica é permitida a instituição de uma fundação. Está correto, né? Correto. Essa lei específica vai autorizar essa instituição. Os entes descentralizados da administração indireta têm, em regra, personalidade jurídica, capacidade de autoadministração e patrimônio próprio. A administração indireta tem personalidade jurídica, capacidade de autoadministração e patrimônio próprio. Certíssimo. Finalizamos aqui. Bons estudos para vocês. Eu me coloco à disposição, tá? Sei que esse assunto aqui, principalmente para quem está vendo a primeira vez, é um assunto um pouquinho mais chato, mais complicado, mas eu estou à disposição. Me procure em sala de aula, me procure pelo Instagram, que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. Não vá para a sua prova com dúvida. Bons estudos e até a próxima.